Bem-vindos a Roma! Italia trionfa nel mondo che guarda, la nostra luce nessuno la scalda, con ogni passo gloria che vibra, l'azzurra sale e tutto calibra. Italia trionfa, storia infinita, la nostra fiamma resta accesa unita. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou em um cenário totalmente diferente, como vocês podem ver. Estou aqui em Roma, nessa cidade tão histórica, tão turística. E ela é turística porque ela é simplesmente incrível. É uma das cidades que eu mais gosto no mundo, porque é como se fosse um museu a céu aberto, sabe? Você viaja no tempo, é muita história envolvida e não tem como não se apaixonar por essa cidade. E eu quero compartilhar hoje com vocês alguns cantinhos dessa cidade que não são tão turísticos e que são tão legais e que quase ninguém mostra. A proposta desse roteiro é explorar 8 regiões diferentes de Roma, tentando ao máximo fugir do óbvio. Afinal, essa já é a minha 4ª vez na cidade. Mas se no meio do caminho aparecer um ou outro ponto super turístico, me perdoa, tá? É que eu amo muito Roma e algumas paradas simplesmente são inevitáveis. Mas antes de começarmos, posso contar uma curiosidade? Você sabia que aqui na Itália passa a novela Terra Nostra? Sim, essa novela que tanto nos aproximou da cultura italiana também está presente na televisão italiana, ajudando a contar um pedaço da história da imigração que conecta os dois países. Começamos nosso roteiro pelo bairro de Testaccio, considerado o berço da cozinha romana, menos turístico, frequentado por locais e perfeito para provar pratos realmente autênticos. Inicia o passeio pelo Matatoio, um centro de exposições dedicado à arte contemporânea e a eventos culturais, que recebe mostras temporárias, inclusive de fotografia e moda. É ali também que funciona a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma. Um detalhe ótimo, o museu é gratuito e costuma ser frequentado muito mais por locais do que por turistas, o que deixa a experiência ainda mais autêntica e tranquila. Quando eu fui, estava em cartaz uma exposição dedicada aos 50 anos do La Repubblica, um dos principais jornais da Itália, celebrando meio século de história, reportagens e a evolução da mídia. Na parte interativa, você colocava a sua data de nascimento e via quais notícias foram publicadas no dia em que você nasceu. Achei muito interessante. Também encontrei matérias sobre o futebol brasileiro e sobre o nosso eterno Ayrton Senna, o que deixou a experiência ainda mais especial. Saindo do museu e atravessando a rua, você já dá no Mercato di Testaccio, um dos mercados mais autênticos e queridos pelos romanos, frequentado principalmente por moradores do bairro, o que garante uma experiência bem local. Lá você encontra de tudo um pouco: bancas de frutas, legumes, carnes, peixes, queijos, pães e produtos frescos de altíssima qualidade, além de lojas super criativas de roupas, sapatos e utensílios para casa. Um dos grandes destaques é a área de gastronomia, onde dá para provar pratos típicos da culinária romana feitos na hora. No Mord Vai experimentamos o famoso lanche de tripa, típico de Florença e queridinho de quem gosta de provar sabores bem tradicionais da culinária italiana. Já na Casa Manco, você encontra pizzas deliciosas, com massa leve e ingredientes de qualidade. Pode ir sem medo, porque é tudo muito gostoso, mas se prepara, porque é cheio. Além disso, o mercado também surpreende pelos muitos estandes de moda autoral, com roupas, acessórios, bolsas e peças criativas de designers independentes. Se você der uma passadinha por lá, não deixe de conferir os seguintes boxes. O box 8, que é o Coty Madeira, ele é voltado para decoração, tem muita cor e textura. No box 11, na Nené, as bolsas são feitas à mão. Lembra uma coisa meio tapeçaria, é super interessante. Já no box 12, a Doni Bambino Brechó, é tudo 10 euros. No box 24, na mercearia Accessori per Capelli,
Você encontra muita roupa de veludo cotelê, chapéus, lã, luvas, tem várias coisas interessantes. No box 71, no Alex Max, você encontra acessórios e roupas, tudo feito à mão. Por último, no box 72, tem a Tuca. A Tuca nasce da vivência da fundadora no mundo da moda e principalmente do período que ela viveu no Brasil, virando assim uma grande fonte de inspiração no seu trabalho. Tem peças artesanais, muito uso de fibras naturais e muitas cores. A nossa próxima região é Eripa, um bairro lindo, bem arborizado, super chique e com uma vibe deliciosa de passear sem pressa. Lá fica a famosa Porta da Fechadura do Aventino, onde teoricamente você consegue ver 3 países ao mesmo tempo. Como era caminho, passamos por lá e vimos pessoas ficando horas na fila. Eu não acho que vale tanto a pena assim. Sinceramente, eu indico muito mais ir ao Giardino degli Aranci, que fica ali do lado e tem uma vista linda e tranquila. Lá no famoso lugar da fechadura, tava simplesmente uma fila quilométrica. Aí meu marido teve uma ideia, eu vou mostrar pra vocês. Ele desenhou aqui uma fechadurinha, ó, pra gente ir lá, ali na paisagem ali, ó. E fazer a foto da fechadurinha. Campitelli é um dos bairros mais antigos de Roma, localizado bem no coração histórico da cidade, cercado por ruínas romanas, igrejas e pequenas ruas cheias de história. O Mercato Campagna Amica é um mercado focado em produtos locais e sazonais, direto dos pequenos produtores italianos. Lá você encontra frutas, queijos, pães, massas, azeites e vinhos de altíssima qualidade. Tudo com aquele cuidado artesanal e valorizando o Made in Italy. Dá vontade de comprar tudo. Mas se atente, porque ele só abre nos finais de semana. E sim, costuma ficar bem cheio. Mas o lado bom é justamente ver muitos locais fazendo a compra da semana. É uma experiência perfeita para quem quer conhecer os sabores verdadeiros da Itália. Na parte de trás do mercado existe uma área externa com algumas mesas e food trucks, ótimos para fazer uma pausa e aproveitar o clima local de forma mais descontraída. Todo mundo fala em visitar o Coliseu, mas quase ninguém comenta sobre como é incrível sentar no Largo Gaetano Agnesi à noite, só apreciando essa maravilhosidade iluminada. Sem tanta gente, com a cidade mais calma e uma atmosfera completamente diferente, o Coliseu ganha ainda mais imponência. Às vezes, viver Roma é simplesmente parar, sentar e contemplar. Esse daqui não é o Coliseu. O Teatro de Marcello é daqueles lugares que muita gente passa batido, mas que impressionam assim que você repara com mais atenção. Construído na Roma Antiga e inaugurado por Augusto, o teatro era usado para espetáculos públicos e hoje impressiona justamente por esse mix curioso: ruínas romanas na base e prédios medievais e renascentistas construídos por cima, ainda habitados. É mais um exemplo perfeito de como em Roma o passado e o presente convivem no mesmo espaço. E perceba que aqui estou usando o lenço como alça de bolsa. Olha que maneira legal de versatilizar o seu lenço. Um detalhe simples que transforma completamente o look e deixa tudo mais estiloso e criativo. A Basílica de Santa Maria in Aracoeli fica no topo do Monte Capitolino e é uma das igrejas mais antigas e simbólicas de Roma.
Por dentro, ela surpreende com um teto ricamente decorado. São tantos detalhes que o olho não consegue captar tudo. A febre do momento no universo dos acessórios é a personalização, e a Paulina Roma é o exemplo perfeito disso. A loja não é só uma loja de bijuteria comum, é o primeiro Charm Bar de Roma, onde você pode criar sua própria peça escolhendo a base, como pulseira ou colar, e combinando charms que contam histórias e viram lembranças da viagem. O espaço é pequeno e costuma ficar bem movimentado, às vezes até com fila, mas a experiência é super divertida. Afinal, você sai de lá com algo único e feito do seu jeito. Além das joias personalizáveis, a loja também vende itens menores, como espelhos, chaveiros e broches, o que faz da Paulina Roma uma ótima opção para comprar souvenirs criativos e fora do óbvio. O The Oddity Pet Bar ficou famoso em Roma por personalizar a capinha do passaporte. Daquelas ideias simples, mas geniais que viram lembrança de viagem. Infelizmente, a fila estava enorme e eu não consegui entrar para mostrar tudo por dentro, mas só de fora já dá para ter uma boa noção dos preços e do conceito da loja. Fica a dica para quem tiver mais tempo e paciência. Se você é nova por aqui, deixa eu te contar rapidinho. Eu passei um mês na Itália e tem toda essa temporada aqui no canal. E nos 2 últimos vídeos eu mostro um detalhe que fez muita diferença nessa viagem. Eu consegui viajar só com uma mala de 10 quilos. Lá eu mostro tudo que eu levei, meus truques e como eu organizei tudo para viajar sem passar perrengue. E se você também quer viajar de forma mais leve e prática, independente do clima, eu criei o Guia Mala Compacta Viagem Leve em qualquer estação, que pode te ajudar nisso. É só apontar a câmera para o QR Code na tela ou clicar no link aqui embaixo na descrição para baixar o seu. Ao adquirir o guia, você também recebe um checklist e um planner para facilitar a organização da sua viagem, além de acesso vitalício a todas as futuras atualizações do guia. Tudo isso por um valor infinitamente menor do que você gastaria com excesso de bagagem. O Centro Histórico de Roma, que inclui Trevi, Pinha, Parione, Régola e San Eustachio, é um verdadeiro labirinto de ruas cheias de vida, onde cada esquina parece contar um pedaço da história da própria cidade. A primeira parada foi no Slow Café, perfeito para carregar as energias para o dia intenso que viria pela frente. O lugar tem uma estética linda e um café delicioso. Para quem assistiu ao vídeo de Leti, viu que eu fui na gelateria romana. Pois então, em Roma também tem essa rede e é praticamente uma parada obrigatória para quem ama gelato. Ali do ladinho fica o Café Centrale, uma lojinha fofa e bem charmosa, perfeita para encontrar presentes diferentes e cheios de estilo.
A curadoria dos produtos é excelente, desde cafés, doces, itens de decoração, até lembranças delicadas que fogem totalmente do óbvio turístico. É o tipo de lugar que surpreende justamente pelos detalhes e pela seleção cuidadosa de cada peça. Outra loja fofa que vale muito a pena conhecer é a Gran Café Martel. Apesar do nome, não se trata de um café tradicional. O espaço funciona mais como uma pequena galeria de arte e loja criativa. Assim como a loja anterior, ela é perfeita para quem ama souvenirs diferenciados, com identidade e zero cara de lembrancinha óbvia. Onde o próprio artista cria as ilustrações inspiradas nos ícones de Roma, tudo com muito humor e personalidade. O melhor de tudo é que os preços são bem acessíveis, o que dá ainda mais vontade de levar algo para casa. Ali no centro, um pouco mais ao norte, fica a igreja San Luigi dei Francesi. O mais incrível é que a entrada é gratuita. Você entra numa igreja aparentemente comum e de repente se vê diante de algumas das pinturas mais importantes da história da arte. Lá estão 3 obras-primas de Caravaggio, todas dedicadas à vida de São Mateus. A iluminação dramática, o realismo e o jogo intenso de luz e sombra, marcas registradas de Caravaggio, ficam ainda mais impactantes ali, no ambiente original para qual foram criadas. Se você gosta de arte, é simplesmente imperdível esse passeio. Um detalhe que me encantou foi a cortina azul esculpida em mármore. Esse tipo de escultura é típico do barroco italiano, que adorava criar ilusões visuais, fazendo o mármore parecer ter sido leve e fluido, como se estivesse realmente pendurado e em movimento, criando um clima teatral, como se a cena estivesse sendo revelada num palco. Colonna e Campo Marzio são 2 das regiões mais conhecidas de Roma quando o assunto é compras. Aqui você encontra desde lojas tradicionais até marcas famosas, tudo em meio a um cenário histórico da cidade. A dica preciosa dessa região de Campo Marzio é assistir ao pôr do sol na Terrazza del Pincio. Ele fica dentro do parque da Villa Borghese e tem uma vista linda para a Piazza del Popolo, sendo um dos spots mais famosos de pôr do sol na cidade. Tá, eu confesso que essa sugestão pode ser bem turística, mas como eu nunca tinha ido e amei a experiência, achei que valia a recomendação para vocês. Ali você já está no começo da Via del Corso, a principal rua de compras de Roma. É loja do começo ao fim. E nas ruas adjacentes você encontra as marcas de luxo, principalmente perto da Piazza da Espanha. Aqui dá para ter uma noção das tendências que estão bombando na Itália. Tonalidades mais delicadas como amarelo manteiga, azul bebê e rosa empoeirado. Sem contar que as botas vieram com força total e para todos os gostos. Tem versões mais pesadas, minimalistas, cowboy com franjas, mas uma coisa é certa, o cano alto reina. Vi muitos broches, inclusive tem vídeo no canal que eu fiz só sobre esse acessório que já está em destaque nas produções fashionistas. Vou deixar o link no box de informações.
Agora uma pausa para encher a pancinha na famosa sanduicheria All'Antico Vinaio, original de Florença. Dá para ver que os ingredientes são frescos e o lanche é uma delícia. Voltando às lojas, outra tendência que vi bastante foi a renda, tanto em meia calça quanto em meias, segundas pele e detalhes nas peças. E nas ruas de Roma também vi várias pessoas usando. Lenços ainda estão fortes? O quê? Estão demais! Vi em quase todas as lojas. Tem amarrados em bolsas, no pescoço, na H&M, que inclusive é uma loja enorme e vale a pena visitar, vi até uma blusa com estampa de lenço lindíssima. Tem a amarração tradicional com lenço, aquela que ensino com um anel, tem estilo escoteiro e muitas outras. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo os links de 2 vídeos onde ensino vários jeitos de transformar seus looks usando lenços. Não, eu não estou em Milão, mas parece, né? Essa é a Galeria Alberto Sordi, onde tem a nossa amada Uniqlo. Infelizmente eu não estava muito bem e nem consegui gravar lá dentro, mas fica a recomendação. Trastevere é um dos bairros mais charmosos de Roma, conhecido pela atmosfera boêmia e restaurantes típicos. É também uma das regiões mais animadas da cidade, especialmente à noite. Lá você encontra alguns dos brechós mais descolados da cidade, além de muitas lojas autorais. Eu começo pelo Piffable Vintage Shop, um dos brechós vintage mais conhecidos de Roma. O foco da loja é moda vintage dos anos 70, 80 e 90, com muitas jaquetas de couro, jeans, camisetas estampadas, acessórios e óculos estilosos. O legal é que as peças sempre chegam com frequência, então sempre dá para encontrar algo novo e diferente. E acredita que lá eu vi uma camisa de futebol do Ronaldo autografada? Mas infelizmente não estava à venda.
Ali pertinho fica a No Logo Store e, como o próprio nome já diz, ela não tem logo na fachada. É quase um convite discreto para quem está passando explorar o que tem dentro. A loja é mais focada em uma moda urbana e alternativa. Tem também a Twice Vintage Shop, um brechó com uma curadoria incrível focado em peças vintage, principalmente das décadas de 60, 70 e 80. O Estúpido Estúdio não é só uma loja, é um espaço criativo onde eles misturam design, merchandising e objetos desenvolvidos pelo próprio estúdio. Eles deixam à disposição para quem entra na loja folhas e canetinhas para que você possa desenhar. A partir disso, fazem uma curadoria dos melhores desenhos e lançam como camisetas, produtos e afins. Agora uma pausa para janta. E o escolhido de hoje foi o Tonarello, um dos restaurantes mais comentados de Roma. Pedi o famoso cacio e pepe, um dos meus pratos italianos preferidos, e também arancine. Estava tudo muito bom, mas ainda assim eu prefiro restaurantes menos comerciais e mais caseirinhos. Em Trastevere tem também o Eco Vintage, um brechó onde tudo que é vendido ajuda a financiar projetos beneficentes ao redor do mundo. Lá você encontra roupas, bolsas, acessórios e objetos antigos ou usados em ótimo estado. Tudo fruto de doações. Ele se diferencia dos brechós convencionais porque, além de garimpar peças únicas, você também contribui para uma causa eco-solidária, unindo moda sustentável e impacto social de forma muito consciente. Andando por Trastevere, você vê muitas banquinhas vendendo acessórios inoxidáveis. Em média, eles custam cerca de 10 euros. E sabendo escolher bem, dá para garantir uma peça duradoura. Quando eu vim para cá em 2023, comprei esse anel que eu uso muito e olha como ele continua impecável. E quando falamos em acessórios, um lugar imperdível é a Ana Aretico Design. Trata-se de uma loja artesanal, onde colares, anéis e brincos são feitos à mão com materiais alternativos e reciclados, como vidro, papel, madeira, plástico reaproveitado e até borracha, transformados em joias marcantes, criativas e cheias de cor. O bairro de Trastevere é o meu preferido e o lugar perfeito para você encerrar a noite, com as ruas cheias de vida, restaurantes animados e aquele clima boêmio irresistível. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Eu vou deixar aqui no box de informação os outros vídeos dessa temporada aqui na Itália, então não esqueça de conferir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se faltou mostrar alguma coisa, o que vocês mais gostaram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande.